Olha, o doutor Disseu Mendes Arcoverde, eu tive a grata satisfação de conhecê-lo desde menino. Então eu tenho lembrança de menino até a época que eu servi no governo dele. E de menino eu tenho a lembrança muito forte que naquela época existia, não tinha essa denominação, médico de família, mas o doutor Disseu frequentava as casas, e ele frequentava a minha casa, e era muito próximo do meu pai, principalmente, né? E os problemas que foram acontecendo de saúde, ele esteve presente, né? Inclusive com minha mãe, que teve o maior problema maior com ele, que ele resolveu, que foi uma cirurgia, né? E outros problemas, né? E tem um negócio interessante nesses contatos que ele fazia com meu pai, é que eu, extremamente magro, meu pai se preocupava comigo e perguntava para ele, Disseu, e o Júnior, que eu sou Arquelau Amorim Júnior, né? Esse menino magro desse jeito, rapaz, ele dizia que isso não era doença, e se fosse doença ele não estava ali tão cheio de vida, né? Que era magro também, né? Então eu tenho essa lembrança de menino dele, né? E à medida que o tempo foi passando, eu fiz o meu ginásio científico aqui, mas sempre em contato com ele e meu pai, aqui e ali a gente conversava, e ele ficou sabendo que eu ia para Belo Horizonte fazer meu curso de engenharia elétrica. Por que eu queria fazer engenharia elétrica? Eu podia pensar noutra engenharia, mas eu quis fazer engenharia, que eu percebi que a CEPISA, que naquela época era diminuta, né? Eram 4 engenheiros, tirando 2 diretores, certamente se eu conseguisse formar em engenharia, eu teria um local aqui para trabalhar, né, como engenheiro eletricista. Esse foi o motivo que me levou a isso, né? E fui para Belo Horizonte, fiz meu curso, e no decorrer desse meu curso, aqui e ali eu me encontrava com ele, e ele perguntava como é que estavam as coisas, né? E uma coisa que ele gostou é que eu falei para ele que eu era estagiário da CEPISA, como realmente eu fui, desde o primeiro ano até o último. Ele diz, ótimo, isso é muito bom. Você vai conhecer a empresa com antecedência e a empresa vai lhe conceder por antecedência, né? E eu contei um fato para ele que ele deu gargalhada, né? Eu digo, e eu consegui também que a empresa, eu garantindo que vou voltar, naquele tempo tinha uma necessidade enorme de engenheiro eletricista, né? Ela me garantiu passagem de avião, ida e volta, né? E um trocado para gastar aqui nas férias, né? E isso para mim foi um espetáculo. Ele riu e disse, rapaz, eu gostei de ver. Foi ótimo isso aí que você fez, né? E realmente eu cheguei, fiz o que eu queria, porque eu tinha um compromisso com a CEPISA e comigo mesmo. A CEPISA deu voltar, e eu de voltar para o Piauí, que eu nunca tive projeto de vida que não fosse voltar para o Piauí depois desse meu curso em engenharia. Mas sempre, como eu falei, tendo contatos com o doutor Disseu, né? Então, eu comecei, ainda não era governador o doutor Disseu, mas logo depois ele foi ser governador, e ele, acho que por força desses conhecimentos, desses contatos, e ele ficou sabendo que eu estava tendo um bom desempenho lá na empresa, ele me convidou para ser o diretor técnico. Já tinha sido escolhido o presidente, só que com um detalhe, ele queria que a minha posse de diretor técnico fosse no Palácio Karnak. E por quê que ele quis isso? Por que essa deferência? Primeiro porque ele tinha uma deferência com meu pai, até comigo mesmo, né? Em todas as fases. Mas principalmente também em homenagem ao tio dele, Júlio Mendes, que era o maior amigo do meu pai, que frequentava a nossa casa e que o papai tinha um carinho especial por ele. E ele, doutor Disseu, sempre dizia que ele tinha esse carinho especial pelo tio, né? E que se não fosse o tio, ele não tinha alcançado os objetivos da vida dele, entendeu? Então ele fez questão de fazer essa minha posse, eu só como diretor técnico, lá no Palácio Karnak, né? E ele abordou esse assunto, né? Disse que ele estava chamando porque achava que eu tinha méritos, mas também não podia negar que tinha méritos outros de amizade, familiares, e falou do meu pai e do tio dele, interligados nessa familiaridade nossa. Foi uma obra extraordinária, e eu gostaria de falar, como você pediu, genericamente, né? Mas eu gostaria de me aprofundar um pouco, especialmente na minha área, que foi a área de energia elétrica, né? Então eu queria lhe dizer que foi uma administração auspiciosa, e nas áreas que eu tive convivência com ele, primeiro foi a própria energia elétrica, né? Mas eu tive convivência com ele em outras obras da maior importância para esse Estado que ele fez.
Na área da eletricidade, ele pegou o Estado já com o programa de obras de eletricidade já adiantado, né? Mas muito distante de terminar, e ele traçou uma meta. Ele queria sair do governo e chegando em Cristalândia. Era uma meta extremamente difícil. Piauí pode não ter muitos quilômetros quadrados, mas ele é longitudinal. Então, chegar em Cristalândia era um negócio muito sério, né? Então, esse foi o desafio que ele jogou para a diretoria e, consequentemente, para mim, de uma forma especial, porque eu era o diretor técnico. Outro assunto interessante, genérico, que eu posso até ajudar a falar alguma coisa sobre o que aconteceu, né? Foi com relação a uma obra que ele fez, por exemplo, na GESPISA, né? Ele implantava obras no Estado que ainda hoje estão funcionando e funcionando plenamente. A GESPISA, a estação de tratamento de água da GESPISA, que ainda hoje está funcionando e que é essencial, é primordial para o fornecimento de águas em Teresina, foi feito na época do Dr. Disseu. E na época, o único questionamento que houve é que era muito grande. E ele disse, é grande, mas nós vamos crescer. E ele fez, né? E aí a outra obra também, essa jamais afeta a mim, foi com relação não só a extensão da nossa rede para chegar nos extremos do Piauí, como nos preparar para o futuro. E ele pensava muito assim, nós não podemos só pensar o hoje, nós temos que pensar o amanhã. E eu pensando no amanhã, até com esse ensinamento dele, eu vi que havia necessidade, já cabia naquela época, nós nos prepararmos para 2 grandes subestações em Teresina, que também, na forma que ele sempre trabalhou, está aí funcionando. É importante, foi importante e é muito importante, que são as subestações do Jockey Club, que todo mundo conhece, passando ali no balão do São Cristóvão, e a outra subestação do Marquês, entendeu? Então foram obras importantes. E outra também que eu destaco, de uma importância muito grande, ainda no campo genérico, que eu posso também detalhar um pouco mais, é o centro administrativo. Aquilo ali, na época, era uma impossibilidade de você fazer um centro administrativo no local daquele. Era um alagadiço, era muita barro, muita areia, muito buraco. E foi dele, né? Não foi nem da engenharia, não. Foi dele a ideia de por que a gente não tenta captar esse aterro do próprio rio Parnaíba. Ele lançou o desafio. Aí o Carlos Bulamarque achou a ideia interessante, mas foi dele, ele falou isso. Ele tinha essa visão, né? Um homem que lia muito, ele não estudava só medicina, ele conhecia era tudo. E ele, então, nós partimos para isso, né? Eu fiz as instalações, umas bombas pesadas, e Carlos conseguiu puxar todo o aterro do centro administrativo, tornando aquilo uma área da maior importância e que possibilitou montar o centro administrativo que ainda está hoje aí, né? Lembrando a esplanada do Ministério, né? Aqui para nós no Piauí. Está lá funcionando muitíssimo bem. Olha, eu apreciei ele de uma maneira total, como médico, né? Aquela maneira dele, a maneira cortês, humana dele atender as pessoas, mesmo na área médica ou fora da área médica, muito inteligente, né? Um homem que lia e que sabia, não era só medicina, não, ele sabia muitas coisas outras que não pertenciam, porque lia, ele tinha o hábito de ler e de aprender. E quando ele não sabia alguma coisa que não era da área dele, ele perguntava para o pessoal, o secretário dele, essa parte de eletricidade aqui, seu Amorim, que ele me chamava de Amorim na época, né? Depois é que eu virei aquela aula. Bulamarque, ele envolvia todo mundo, né? Entendeu? Então, outra característica do Dr. Disseu, uma inteligência privilegiada, né? E ele tinha uma gestão também, embora ele tenha vindo da área de medicina, a gestão dele era uma gestão ampla e ele tinha uma característica interessantíssima. Ele motivava os secretários auxiliares dele, principalmente quando a missão era difícil ou se mostrava cautelosa para se fazer com muito cuidado, né? Olha, a relação, pelo menos comigo e outros secretários, a maioria, né? Era muito próximo. E ele sempre me distinguiu, querendo conversar comigo, que ele tinha muito interesse na expansão do nosso sistema elétrico. Às vezes ele me convidava até para a casa dele, dia de sábado, para a gente conversar, e eu contar para ele o que é que andou na semana, o que é que rodou na semana, né? E eu contava essas histórias.
todas para ele, e aquilo para ele era um prazer enorme. Ele não bebia, eu também nunca fui de beber, mas ele botava um uísquezinho para mim e eu tomava, né? Chefe cobrador e intimidador no bom sentido. Eu dou um exemplo para poder justificar isso. Ele te intimidava para tu ter coragem de resolver qualquer problema. Eu tive um problema quando eu assumi a diretoria técnica, né? E eu vou falar rapidamente. Teve uma greve dos engenheiros, entendeu? Não vamos discutir o porquê da história, mas houve essa greve. E aí, todos os engenheiros cruzaram o braço. Então era para a CEPISA se preocupar. Aí nós fomos para uma reunião com ele no Palácio, né? Toda a diretoria e eu também, né? Então, ele muito tranquilo, embora preocupado, não podia estar diferente, né? Ele ouviu primeiro todos os diretores que entendiam que a situação era de uma gravidade enorme e que havia necessidade de um socorro na Eletrobras, haja vista, né, esse desfalque dos engenheiros. E ele deixou para me falar por último. E eu acho que de propósito ele deixou para me falar comigo por último, que ele não estava aceitando. Eu entendi depois aquela ideia da diretoria. Ele disse: seu Amorim, você está intimidado com isso que está acontecendo? Ora, uma pergunta dessa, né? Assim de cara, você mesmo que tivesse, você arranjava força para dizer que não. E foi o que eu fiz. Eu digo: não, governador, eu não estou intimidado, não. E eu quero lhe dizer o seguinte: eu me passo para dentro dessa empresa e lhe garanto que vai funcionar do mesmo jeito, sem problema, enquanto se resolve esse imbróglio. Eles vão ficar com essa opção, do Amorim, vamos ficar com essa opção. E ele também, quando ele uma outra característica, né, que a gente vai vendo, ele também, quando dizia sim, era sim, quando dizia não, era não. Dificilmente ele mudava, mas mudava. Ao longo da nossa conversa, eu posso dizer algumas coisas que ele disse não para mim, que depois ele verificou. Ele usava muito aquela frase do Petrônio Portela, né, que dizia que só não muda quem se demite do direito de pensar, né? Embora ele fosse incisivo, ele estava disposto a mudar, desde que você convencesse ele. Olha, o doutor Disseu, ele não conhecia a área de eletricidade, né? De eletricidade, nem como é que seria feito o sistema elétrico do Estado, né? Então ele procurou a diretoria e eu talvez tenha sido, pelo fato de ser diretor técnico, quem levou as informações, né? É que para a gente avançar e chegar em Cristalândia precisava de recursos. Os recursos que nós tínhamos estavam se exaurindo. E eu, curioso, procurei examinar. O recurso estava no BNDE. Naquela época não tinha o S, era Banco BNDE, não tinha o S. E ele dizia: o que é que falta fazer? Eu digo: são os projetos que eu já providenciei, eu estou com ele todos em mãos, e levar para o BNDES analisar e certamente nos financiar. Naquele tempo era um financiamento a perder de vista, muito barato, né? E ele diz: ótimo, uma boa providência, pois vamos em frente. Aí nós fomos para o BNDE. Chegando no BNDE, o pessoal gostou do projeto que eu apresentei, que nós apresentamos, né? Que eu fui com a diretoria toda. Mas eles criaram um problema que eu nunca esperei e que foi de uma relevância muito grande. Qual foi o problema? É que nós não tínhamos feito demonstração de que teria carga, que teria consumidor. Então, na análise fria do BNDE, havia essa necessidade. E eu argumentei o seguinte, que a gente tinha que acabar com aquele ciclo vicioso, né? Não tem energia porque não tem carga, não tem carga porque não tem energia. Então, alguém tinha que quebrar esse ciclo vicioso e não seria a CEPISA, era o próprio BNDE. Mas a diretoria, o presidente, principalmente, que eu me lembro, foi irredutível, né? E aí a coisa parou. Aí é que entra a figura do doutor Disseu. Ele era da linha de frente, mas ele não era da linha de frente em si. Ele ajudava a linha de frente, ele orientava a linha de frente. Ele disse: tem outras maneiras de a gente resolver isso, Amorim. Vamos procurar as autoridades daquela época, que tinham um prestígio sem tamanho, né? Que era quem? Senador Petrônio Portela, presidente do Congresso. Nós vamos levar para ele esse impedimento aí, né? Essa pancada que o BNDE nos der, e certamente eles vão mudar. Então, nós fomos com ele, nós fomos acompanhando ele, e ele pediu para eu fazer um breve relato lá, não só para o senador Petrônio Portela, como para o ministro Reis Veloso. E eles acharam descabido também a exigência do BNDE. E foi resolvido ligeiro.
Isso foi de manhã, à tarde ele chama o presidente do BNDE e acabou o problema. Ele disse, alguém deve estar, deve ser o vanguardista desse desenvolvimento do Piauí, e é vocês. Eu digo que sim. Ele se relacionou muito bem com as autoridades. Essa, por exemplo, que nós fomos visitar, né? Trataram ele com um carinho muito grande, e normalmente o que se levava para Brasília, e ele reclamava muito que nós, secretários, tínhamos que pedir em Brasília, até porque ele entendia, não podia ser diferente, que com recurso a fundo perdido a gente tinha que correr atrás, mas não sentado aqui, era para correr para lá. Ele dava essa instrução, né? E incentivou a mim e outros secretários a correr para Brasília. Lá é que estava a mina, não era aqui. Então, nessa área administrativa daquela época, eu considero ele muito conceituado. Onde nós entrávamos era uma tranquilidade. Ele tinha essa expressão toda na parte administrativa, né? Em todos os ministérios, que ele andava em todos, e ele andava muito atrás de recursos, porque ele sabiamente entendia que quem ficasse sentado aqui não resolvia nada. E às vezes a gente ia, era sozinho mesmo. Ele não podia estar toda hora em Brasília. Eu mesmo fui N vezes a Brasília sozinho, né? Então, nessa área eu considero. E na área política também, ele, apesar de não ter aparentemente esse viés político, ele era um político nato. Ele era um político nato. E se relacionou com toda a Assembleia, com toda a Câmara, com todo o prefeito. Ninguém tinha aresta com o doutor Disseu. E ele também aproveitou e fez um ensinamento para o secretário dele, dizendo que nós tínhamos que ter relação com o mundo político, com os deputados, com os prefeitos. Aí ele virou para mim, principalmente você, seu Amorim, né? Com essas obras todas, né? Se aproxime desse pessoal. Nós tínhamos uma distância grande de doutor Disseu assumir desse contato tão necessário, né? E mostrar para esse povo que nós estamos de porta aberta, que nós queremos atender, e que o importante era o desenvolvimento do Piauí, mas com a relação com os políticos também, que traz muita contribuição, lá no passado e até hoje. No setor elétrico é um pouco diferente, não existia isso, né, assim, de interromper fornecimento. O que existia e era válido era o clamor da população, essa relação da CEPISA com os seus consumidores, né? Quer político, quer não, né? E nós tínhamos um costume de fazer cortes na CEPISA, mas eram uns cortes para valer. No dia certo, se não tivesse a conta paga, era cortado, né? E isso houve um desgosto muito grande, pelo menos aqui em Teresina, né? Com esses cortes sistemáticos no dia certo, e começaram a chamar essas equipes nossas, turma do alicate. Estava no auge do Deoclésio Dantas, aquele de Campo Maior, Carlos Augusto de Araújo Lima. Então a pancada na CEPISA era um dia sim e outro também, entendeu? E aí, já com essa orientação, que foi ele que deu para mim e para todo mundo, eu me aproximei desse pessoal e fui contar para eles o porquê daquilo, né? E o porquê daquilo é que poucas pessoas sabem. Mesmo naquela época, a CEPISA não recebia subsídio, não, como depois recebeu. Mais para frente recebeu subsídio, né? Nessa segunda passada minha como presidente de CEPISA, nós recebíamos todo mês 54 milhões de reais para sobreviver. Naquele tempo não, eu tinha que sobreviver era com o que eu vendia. Qual era meu produto? Energia. E aqui e acolá uma ajuda do governo do estado. Então, quando o pessoal tomou conhecimento que era questão de sobrevivência e não era nenhuma atitude perversa de botar, e que nós tínhamos pegado aquele apelido de a turma do alicate, não era devida, era a turma da sobrevivência da empresa, né? Então isso foi compreendido, foi absorvido, e a gente melhorou muito, mas melhorou muito. E ele se preocupava muito com a imagem dele e do governo dele, não podia ser diferente. E eu aproveito também para dizer uma coisa que eu me lembro aqui, e que nunca esqueci, é que eu, lá na CEPISA, eu me reuni com a Dina para a gente tentar fazer, naquela época, alguma coisa, alguma peça publicitária que pudesse nos ajudar. E a Dina Mendes, né, ela preparou praticamente sozinha tudo aquilo, com os recursos daquela época que eram muito pequenos, né, e a gente preparou uma peça que foi muito bem aceita pela população, e todo mundo achou interessante, e foi um alerta, né? Lembro do roteiro. O roteiro era o seguinte:
A gente imaginou uma sala humilde, né, uma casa humilde, com um colega nosso, eletricista, a mulher, o filho, e tinha uma lâmpada em cima aquela lâmpadazinha só do bocal, em cima da mesa. Aí o casal com o filhinho começaram a jantar, né? Aí a lâmpada começou a diminuir até que apagou. Tchum! Aí quando apagou, aparecia um slogan assim, você pode evitar o corte, a Cepisa não. Então foi uma aceitação enorme daquela época. E eu me atrevo até a dizer, não sei, pelo menos eu não lembro, acho que talvez tenha sido uma das primeiras peças publicitárias aqui do nosso estado. E teve um efeito enorme, né? E a outra coisa também, ele achou interessante, mas ele disse, mas podia ser mais. Aí é que estava o dedo do gestor, que ele enxergava outras coisas, né? Ele disse, por que a gente não faz a divulgação dos cortes? A Cepisa, para poder manter o seu funcionamento normal, no dia tal, tal e tal, serão feitos os cortes nas áreas tais e tais. Rapaz, isso pegou tão bem na sociedade e na imprensa, que Deoclésio Danta e Carlos Augusto ficaram aliados nossos e começaram a elogiar a Cepisa. Então isso foi uma alegria tão grande para ele, para nós todos, né? E teve o dedo dele. Promoveu no Estado um desenvolvimento muito grande, então, e igual a outros governadores, grandes governadores que tiveram, e talvez tenha sido diferente do nosso, porque divulgavam. Depois nós chegamos à conclusão que a gente podia divulgar mais. A gente trabalhava muito sem divulgação, né? Então, o doutor Disseu, que a população mais implora e quer, são obras que possam beneficiá-la, né? Então, eu já falei aqui do caso da Cepisa, que na época precisa chegar, ela tinha o quê? 40% do sistema do município energizado. Ela tinha que fazer 60% e chegar em Cristino Castro. Então, isso é uma obra que talvez hoje, ainda hoje é importante você levar linhas para uma distância tão grande dessa, né? Então, isso foi um feito extraordinário. Nós fomos um dos primeiros estados do Nordeste que teve a universalização da energia elétrica. Então, para que coisa mais maravilhosa do que isso? Então, toda a cidade era uma festa sem tamanho. E o que é que ele fez? O que é que nós fizemos? Foi o dever de fazer. Então, eu considero a obra da Cepisa no governo do doutor Disseu como um marco. Como eu falei assim rapidamente, das subestações, ele me provocou dizendo que a gente não podia pensar só no presente, tinha que pensar no futuro, né? Foi quando a gente viu a necessidade que não ia demorar muito de ser necessário, das duas subestações que eu falei. A subestação Jockey Club e a subestação Marquês, que ainda estão aí, funcionando e ajudando o sistema. São obras que vão, se quiser contar, tem mais de 40 anos, 45 anos. E estão presentes, é forte, está funcionando e é necessária, essas duas subestações. Agora, não foi só na área de energia elétrica, como eu falei. A área de água foi um negócio espetacular. Teresina tinha problema seríssimo de água, porque não tinha nenhuma usina produtora de tratamento de água. E o doutor Disseu fez esse marco, conseguiu funcionar, que ainda também funciona. Ainda hoje está funcionando essa estação de tratamento. Na época, eu repito, a crítica que se tinha era porque era muito grande. Era uma obra monstruosa que não precisava aquilo tudo. E ele estava certo quando fez a obra grande e monstruosa para alguns, né? É que ainda hoje serve a Teresina. Grande parte da água tratada de Teresina é dessa obra que o doutor Disseu fez, né? Outra também que eu acho que marcou o Piauí, sem maior destaque, né? Que nós não tínhamos essa percepção, ou sei lá, talvez a gente possa até ter feito mais divulgação, né? Que é o centro administrativo. Olha, o centro administrativo continua atual. O centro administrativo imita a esplanada do Ministério, guardando as suas devidas proporções. É uma obra fenomenal, feita por quem? Disseu Arco Verde. Você centralizar todas as secretarias, que facilidade, né? Então, foi um homem de obras extraordinária e que ficou na memória. E também, politicamente, ele conseguia se chegar em qualquer local que nem conhecido era, porque a comunicação era pouca, né? Quando ele saía desse local, ele saía quase que aos braços daquela população, quando chegava, por exemplo, energia elétrica. Nós chegamos em todos os municípios para inaugurar. E aí, com aquela dificuldade de estrada, de distância, é que iam conhecer pessoalmente o governador. Eu acho que não.
porque ele tinha um princípio, ensinava para todos nós, né? Ou demonstrava para nós, para não se intimidar. Ninguém pode se intimidar. Eu reconheço, e ele reconhecia, todo o governo, que o doutor Alberto Silva fez uma grande obra, mas ele fez um pedaço da obra, e o doutor Disseu completou. E esse complemento da obra do doutor Disseu, infelizmente, não teve a divulgação da obra do doutor Alberto Silva. Deve ter havido alguma, né, comunicação, alguma coisa assim, né? Mas o tamanho, a importância da obra dele não deve nada à obra que o governador Alberto Silva fez. Ambos estiveram igualados em termos de governo, em termos de obras. O nosso consumidor precisava ser melhor atendido, né? E a gente criou um slogan: pegue na mão do consumidor. Aquele consumidor que tinha alguma dificuldade, não tinha como resolver, o mais esclarecido resolvia. O que não tinha, pegue na mão e resolva. Nós não tínhamos uma agência ou tínhamos, mas era muito precária, agência de atendimento, uma casa comum, sem ar-condicionado, sem um local para o pessoal se sentar, para ser esperado, a ser atendido, né? E a gente conseguiu também, no governo do doutor Disseu, fazer inúmeras agências que para aquela época era um espetáculo. A agência hoje é comum, mas com ar-condicionado, com um local para os interessados ter lugar para sentar, chamado através de um por outro para não desobedecer fila. Então isso foi de uma repercussão enorme. E o termômetro disso, sabe o que é? É a população, que se mostrou satisfeita, e a própria imprensa. Porque, gente, o Deoclésio Dantas, que foi um grande cidadão, um grande jornalista, e o Carlos Augusto de Araújo Lima, eles faziam um jornalismo destemido. Eles não tinham intenção de agradar A, B ou C. Então, quem precisava receber crítica, fazia. E quem tinha se tinha elogio, também eles falavam. Então, esse pessoal, depois desses tratamentos nossos aí, né, que não foram assim da forma que a gente queria, mas deu para fazer muita coisa, né, eles começaram a entender e achar interessante o esforço que nós fizemos e a melhoria que houve. Quem não tinha um atendimento muito bom, passou a ser bem mais razoável, bem melhor do que o que era, né? E eles eram os primeiros a dizer. Do jeito que eles criticavam a gente antes, eles elogiaram também depois dessas providências, né? Aí foi o começo de uma campanha que eu sempre tive essa consciência de que o consumidor acima de tudo. Ninguém vive sem consumidor. Toda distribuidora vive por quê? Porque tem consumidor. Olha, deve quando eu te digo que ele era um participante. Ele não vivia meu dia a dia, mas a linha de frente ele nunca fez questão de estar próximo e querer saber o que aconteceu, o que deu, né? Ele gostava de saber do mínimo detalhe. E aqui eu tenho um detalhe interessante, que ele riu muito quando eu falei para ele, né? E ele adorava esses momentos de descontração, né? Eu queria dizer para vocês o seguinte: ele não era muito afeito àquelas reuniões formais. O governador sentava na ponta, o microfone, fulano de tal vai falar, aí a pessoa falava com palavras rebuscadas e tal. A maioria das nossas reuniões eram feitas no Karnak de maneira bem espontânea, porque de terça, quarta e quinta, todos os auxiliares dele iam para lá. Aí virava um debate informal que saía grandes soluções. Foi uma característica interessante do governo do Dr. Disseu. E ele, voltando a esse episódio, que acho que vale a pena relembrar, é que quando ele deixou tudo resolvido no Ministério das Minas e Energia, que é uma maneira minha mesmo, eu fui acompanhar aquilo no dia a dia, né? E fui lá N mais uma vez. E numa delas, eu cheguei lá, o chefe de gabinete se tornou um grande amigo nosso, e inclusive era piauiense, Edinaldo Melo Basílio da Silva, era daqui do Piauí. Fez aquela amizade com a gente, tinha interesse no Piauí. Eu cheguei uma dessas vezes que eu fui, sem avisar nada, ele diz: ei, rapaz, você deu sua viagem perdida. Isso eu contei para o doutor Disseu, ele morreu de rir, né? Eu dei minha viagem perdida. É porque o ministro não está aqui, o ministro está em São Paulo, numa grande feira eletromecânica, e lá você não vai ter chance de conversar com esse homem. Aí eu disse para ele: mas eu vou. E fui, né? Peguei o avião de ida para São Paulo, eu já estava em Brasília, e fui, né? Chego lá, estava o ministro Reis Veloso assediado pela grande indústria, pelos grandes industriais, e eu fiquei ali vendo aquela coisa e tal. E quando ele se dirigiu
o Landau. Tinha um Landauzão que não tinha tamanho para levar ele para o aeroporto, eu encostei nele, né? Aí ele olhou para mim, eu digo, ministro, será que eu podia dar um pouquinho de uma palavra rápida com o senhor? Ele disse, mas o senhor está vendo que eu estou indo para o aeroporto. Você é lá do Piauí, né? Lá da CEPIS. Eu digo, exatamente. Pois é, vamos conversar noutra oportunidade. Eu digo, ministro, eu queria que o senhor me desse uma oportunidade. O aeroporto é longe. O senhor se incomodaria de eu ir com o senhor aqui conversar? De jeito nenhum, desde que o tema seja Piauí. Eu digo, pois é, o pouco que eu sei é sobre o Piauí. Aí nós sentamos, né? E ele começou a perguntar de Piauí e tudo mais. Eu deixei ele, respondi a maioria das perguntas, né? Claro. E ele perguntou, e aquele assunto lá das subestações, como é que anda? Eu digo, ministro, era isso que também eu esperava o senhor levantar rapidamente. Está praticamente pronto, mas falta as últimas providências, entendeu? Para ser resolvido. E ele me perguntou, pois me apareça lá. Você está em São Paulo, quando é que você vai em Brasília? Eu digo, olha, ministro, eu estou aqui em Brasília, mas logo à tarde eu estou voltando para Brasília e amanhã cedo eu posso procurar o senhor. Ele disse, perfeitamente, 9 horas o senhor me procura lá no Ministério. E eu fui. Quando eu cheguei no Ministério, o pessoal, rapaz, tu foi incomodar o ministro. Eu disse, que incomodar, rapaz? Foi um momento feliz, porque eu contei a história do Piauí todinho para ele na viagem, tá? Expliquei o que é que tinha acontecido, né? Ele já entrou aqui e já deu ordem, que é para a gente ver o que estava faltando para agilizar, para essa semana ser resolvido o problema. Entendeu? E realmente foi. E nessa ocasião, quando ele liberou os recursos, é bom também eu dizer isso, o doutor Disseu falou, rapaz, vamos fazer uma homenagem para o ministro, vamos fazer uma homenagem por esses recursos que ele vai dar para nós aí a fundo perdido. E nós fizemos um grande encontro no centro de convenções, aquele antigo centro de convenções, né? E a Dina andou dando uma mão de obra, outras pessoas lá da CEPISA também, e nós fizemos um negócio muito interessante. Por quê? Porque foi dada uma diretriz que fosse pegar as origens dele lá de Parnaíba. Olha que coisa bacana. Nós fomos pegar os amigos de infância dele, trouxemos para cá, as pessoas que ele se relacionava, né? E ele ficou encantado, porque quando ele não esperava aquilo, quando ele chegou lá, pensou que era aquela coisa formal, com um buquê de flor, com agradecimento e tal. E aí entra de repente os amigos dele de infância para dar um abraço nele. Aí ele virou, rapaz, vocês querem me matar desse jeito. Uma coisa bacana. Aí foi uma noite animada, alegre. E o doutor Disseu era assim. O jeitão dele, onde ele tinha a oportunidade de ficar alegre, botar a gente para ficar alegre, ele fazia. Olha, eu concordo, porque isso que eu citei, que ele fez, né, como a energia que chegou no último município do Piauí, o planejamento elétrico para o futuro, que ninguém se pensava nisso, né? A GESPISA com um parque para tratamento de água, um dos maiores da região, né? Um centro administrativo da qualidade que ele fez, né? Isso aí credencia a dizer que ele fez um novo Piauí, porque ninguém acreditava que o governador Disseu chegasse em Cristalândia em tão pouco tempo. E nós chegamos. Poucos dias antes dele deixar o governo, nós chegamos em Cristalândia. Então eu acho que ele criou um Piauí novo, sim. Sem dúvida, foi o grande marketing. O marketing maior foi esse, não tem a menor dúvida. Entendeu? Foi uma obra elogiada por todos, né? E a gente teve também outra coisa interessante que ele adorou. Depois ele queria saber o que é que a gente fez. Nós tínhamos liberdade, mas depois a gente sempre estava dizendo para ele o que é que aconteceu, né? É que eu despertei lá na Eletrobras, na Chesf mais precisamente, a necessidade de haver uma integração da Chesf com a distribuidora. A Chesf era o imperador, era dona de si, não ouvia ninguém, fazia o que ela queria. E os clientes da Chesf, quem era? Era a distribuidora. Então não era justo, né? Aí a Eletrobras reconheceu, naquela época era subordinada a Eletrobras, a Chesf, e nós criamos um comitê por essa manifestação nossa, que reunia todas as distribuidoras, que todo mês, em cada estado, se reunia para mostrar quais são os problemas da distribuidora e com um representante da Eletrobras, né, para ver quais foram as reivindicações e se essas reivindicações eram justas e precisavam ir para frente. Isso também foi um marco,
Porque, por exemplo, essa expansão que nós fizemos, jamais ela ia acontecer, chegar com essa linha até no sul do Piauí, com essa distância toda, se não tivesse sido feito um reforço de linha. E a Chess, a sua maneira de existir, né, não se preocupava muito com aquilo. Ela entregava a energia do jeito que era possível, do jeito que era bom para ela, e do jeito que fosse melhor para a distribuidora. Entendeu? Isso foi fruto também de uma posição do governo do doutor Disseu também. Ele fez a expansão e fez as condições de se botar energia nessa expansão. Porque não adiantava fazer várias linhas, chegando até Cristalândia, se não tivesse um reforço de rede. E esse reforço de rede, quem tinha que dar era a Chess. Olha, eu só queria ratificar o que eu disse com relação ao doutor Disseu, né? É aquilo que eu falei, né? Um homem simples, um homem trabalhador, um gestor de primeira linha, humano, ele tinha esse lado humano e ambicioso no bom sentido, tá certo? E outra característica que eu acho talvez a que não se diga, normalmente quando se faz uma colocação de ver como é que, quais são as atribuições do governador que mais destacavam ele, que era esse lado dele de provocar os auxiliares dele. Você está intimidado, que foi o caso que ele fez comigo com relação àquele episódio lá atrás da Cepisa, que era um pânico, foi um pânico. Então o que ele fez? Ele fez uma maneira de mostrar a característica maior dele, me perguntando se eu estava intimidado, que era para eu reagir. Se eu não tivesse arranjado força para reagir, que eu arranjasse. E que ele não ia chamar ninguém de fora, não. Foi o recado dele. E aquilo eu já estava disposto a fazer, eu adoro desafio, né? Eu ia fazer. E com aquela dele foi melhor. E assim ele fazia com todos os secretários nossos. Todos passavam por com essa provocação que ele fazia no bom sentido. Olha, eu acho que houve uma junção das duas coisas, né? Ele, como médico, aprendeu muita coisa. Muito. Não foi só a medicina, foi o trato, foi a gestão, né? Então, o político dele também foi interessante, porque ele entrou tido como não político. Quando o doutor Disseu assumiu, a primeira coisa que se falava, principalmente os adversários, era que não era um homem político. E ele mostrou que tudo na vida a gente aprende, tudo na vida a gente pode fazer. Tanto é que ele foi um grande político. Logo ele conseguiu conversar com todo mundo, e até gente que era oposição respeitava e gostava dele, que ele não fazia diferença para quem era oposição e quem era governo.